Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de setembro de 2024, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos vários ataques essa noite. Tivemos ataques de drones russos, um grande ataque de drones russos, mas que todos os drones praticamente foram derrubados pelos ucranianos. Agora os russos fizeram ataques com bombas planadoras, aquelas bombas planadoras direcionadas deles aqui em Kharkiv, causando dano aqui na cidade. Infelizmente, dano a civil. Os russos responderam ao dano ucraniano causado em paióis de munição russos, atacando estruturas civis em Kharkiv, para você ver o quão esse pessoal está desesperado, né? Os ucranianos fizeram um grande ataque aqui na Crimeia. Teve mais de 10 explosões aqui em Jankoy, na pista de pouso, num lugar em que os russos guardam helicópteros. Não se sabe ainda se foram atingidos. Também teve vários mísseis aqui em direção a Simferopol e Sevastopol, aqui na Crimeia, né? Teve também alvos aqui na região de Rostov-on-Don, né? A gente tem na linha de frente nenhuma grande novidade, mas algumas notícias que não são muito boas, particularmente aqui em Vuhledar, com os russos atravessando esse rio aqui em Prestivka. Para mim, parece que Vuhledar se tornou totalmente insustentável. Os ucranianos vão ter que sair daqui. Isso também já é a opinião de vários analistas militares. Os ucranianos irão abandonar Vuhledar, é o que parece, né? Está de acordo com a estratégia ucraniana, eles não vão segurar as cidades agora, porque não adianta. A ideia é guardar recursos para fazer uma contraofensiva que realmente faça diferença. Mas Vuhledar é uma cidade crítica, está perdendo Vuhledar, Kurakhove e toda essa região aqui certamente ficará degradada, que será perdida para os russos em breve, né? Isso, lógico, vai ser recuperado depois. Os russos não vão conseguir ficar com o território ucraniano, mas vai dar trabalho depois recuperar isso, né? Bom, a gente teve também a informação de que os russos fizeram um teste do ICBM deles, sabe aquele míssil que eles ameaçam os americanos, que o Trump fica dizendo, ai, tremendo de medo lá, ai, porque os russos podem usar bombas nucleares e coisa e tal. É o quinto teste que os russos fazem desse ICBM, que é um míssil de longo alcance que poderia chegar nos Estados Unidos. E é a quarta falha. Eles conseguiram fazer um teste com sucesso de um ICBM, os outros 4 falharam. É aquilo que eu falo para vocês. Ter armas nucleares é um negócio muito caro. A Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil. Esse pessoal está há anos sem produzir armas nucleares, sem cuidar do arsenal deles. É lógico que esse arsenal deles é de mentira. Eles ainda podem causar algum dano? É lógico que podem, mas dificilmente eles conseguiriam fazer um ataque nuclear contra a Europa e os Estados Unidos. Ficou uma lambança e pior, o míssil russo explodiu no próprio silo, destruindo o silo e toda a instalação que tinha lá na região, né? Ou seja, dos 5 testes que os russos fizeram com o ICBM deles, só um funcionou. Para você ter uma ideia do nível de problema que esse pessoal tem, né? O Putin está realmente numa enrascada completa e nada justifica o Trump e alguns americanos, e até alguns brasileiros também, que ficam nessa, ai não, mas pode acontecer uma guerra nuclear. Não pode, a Rússia não consegue fazer isso, nem que o Putin dê a ordem, o pessoal não é maluco de fazer isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Liberdade Econômica é Tudo, professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa noite de ontem para hoje, os russos lançaram 80 drones Shahed 136, daqueles drones de fabricação iraniana, uma grande quantidade deles visando vários lugares aqui da Ucrânia. Vocês podem ver que tem símbolozinho aqui para um monte de lugar, mas felizmente 71 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e outros 6 foram perdidos devido a sistemas de guerra eletrônica que desviaram os mísseis, ou seja, 77 foram derrubados. No total dos 80, 3 atingiram o alvo, né? Mas não teve nada significativo nesses ataques. Agora, houve um ataque que realmente doeu na Ucrânia, que é esse ataque aqui com bombas planadoras em Kharkiv. Doeu não porque tenha atingido algum alvo militar, não foi isso. Atingiram áreas civis, é mais um ataque covarde russo contra civis. A Rússia tentando se vingar dos ucranianos que atingiram vários depósitos de munição militar, né, atingiram alvos militares significativos. A gente vai falar aqui, né, a gente já tem alguns resultados dos ataques ucranianos nesses depósitos de armamento e munição, e cerca de 3 meses de produção de artilharia russo foram para o espaço
com esse ataque ucraniano, ou seja, isso realmente é algo que vai doer para a Rússia, né? Não vai impedir a Rússia de continuar lutando, evidentemente, né? A Rússia tem produzido muita munição, mas certamente vai dificultar os planos próximos da Rússia aí. E para se vingar disso, o que a Rússia faz? Ataca uma cidade civil aqui, um prédio civis na região de Kharkiv. Realmente um absurdo isso. Aqui, ó, o Zelensky falou sobre esse caso. Na última noite, a Rússia atingiu Kharkiv com ataques em prédios residenciais. Um total de 21 pessoas foram feridas, inclusive uma criança de 8 anos de idade e 2 adolescentes de 17 anos, né? Os residentes do prédio foram evacuados e está sendo providenciada assistência para todo mundo. Um absurdo completo isso daqui, realmente. Kharkiv é uma cidade que eu faço questão de conhecer quando eu for para a Ucrânia agora, novamente em novembro, né? A primeira vez que eu fui lá, eu fiquei pouco tempo, aí fiquei só em Kharkiv, fiquei só em Lviv, só no oeste da Ucrânia ali, mas dessa vez eu vou até Kharkiv. Quero ver como é que está a cidade lá, né? Bom, além disso, os ucranianos fizeram vários ataques de ontem para hoje, principalmente aqui na Crimeia. Vocês podem ver vários símbolos aqui de a defesa antiaérea russa funcionando aqui em Simferopol, mas aqui em Jankoy a gente tem a confirmação de que foi atingida as coisas, tá? Aqui, talvez os russos tenham conseguido derrubar mesmo todos os foguetes ucranianos nessa direção. Aqui, ó, tem as imagens da defesa antiaérea russa funcionando ali em Simferopol. Dá para ver aqui o rastro do foguete de defesa antiaérea. A gente não sabe exatamente o que foi visado por ali, mas tem algumas coisas também que parece que atingiram aqui. Tem coisas aqui no nível do solo. Ебать! Вот! Ебать! Eu acho que a Rússia está meio chateada aqui, está meio desesperada com o caso, né? Mas os mísseis estavam chegando ali em Sebastopol. Mas a gente só tem imagens das defesas antiaéreas russas derrubando os mísseis. Isso quer dizer que nenhum míssil atingiu o alvo? Não. Isso quer dizer que os russos lá não mostraram isso, né? Para a gente ter a imagem, tem que algum russo filmar a coisa e colocar na internet. Nem sempre isso acontece, né? Então, a gente não tem essas informações. Em princípio, aqui na região de Simferopol e Sevastopol, não teve nenhuma coisa significativa, né? Agora, tem um comentário aqui que é curioso, né? Na Crimeia, em Sevastopol, ontem houve uma tentativa de ataque com mísseis que não eram ATACMS, eram S-200, ou então mísseis importados com características similares. Provavelmente tentaram penetrar nossa zona de defesa. S-200 é um míssil tipo S-300, S-400, é um míssil mais antigo, que a Ucrânia tem montanhas desse míssil, e ela tem feito alterações para usar esse míssil como um míssil ofensivo, né? O S-200, da mesma forma que o S-300 e o S-400, são mísseis de fabricação soviética, então a Ucrânia tem um monte, a Rússia tem um monte também, mas eram mísseis originalmente para defesa antiaérea, eram para atingir alvos no ar, né? Só que justamente pela União Soviética ter feito uma quantidade muito grande desses, a Ucrânia tem investido em trabalhar esses mísseis S-200 para usar como mísseis de uso geral e aumentar a precisão deles, porque como vocês podem imaginar, eles já são mísseis meio antigos, né? Não teriam muito boa precisão. Agora, com essas inovações tecnológicas, é possível que isso daqui tenha sido um teste desses novos mísseis S-200 ucranianos ali em Simferopol e Sevastopol, né? Agora, na área de Jankoy, houve coisas que foram atingidas. Aqui em Jankoy é essa outra cidade aqui no norte da Crimeia. Uma outra possibilidade também é isso. Os ucranianos usaram os S-200 para distrair a defesa antiaérea russa aqui com Sevastopol, Simferopol, enquanto eles atingiam Jankoy para valer, né? Pode ter sido essa a estratégia ucraniana, né? Enfim, foram pelo menos 4 ou 5 fortes explosões ouvidas na região. Então, houve alguns que foram derrubados no ar, mas houve também ataques ali na base aérea de Jankoy, né? Aqui, ó, ucranianos, segundo está dizendo o cara aqui, tentaram atingir o campo aéreo de Jankoy com mísseis ATACMS, onde ficam vários helicópteros e jatos, né? Então, em Jankoy tem esse caso aqui, e segundo diz aqui os bloggers russos aqui, teve entre 10 e 15 explosões grandes ouvidas ali no distrito de Jankoy, né? Mais uma vez também não temos imagens da coisa sendo atingida, mas que houve o ataque, houve, né?
Aqui, mais uma vez, parece que isso é o padrão hoje, tá? O padrão hoje é isso aqui, ó. Teve 4 explosões na área da refinaria de óleo de Volgogrado, né? Ontem à noite, lá na área de Moscou. Volgogrado é essa região aqui, ó. Volgogrado é essa cidade aqui. E, mais uma vez, a gente não tem imagens disso, mas teriam havido 4 grandes explosões ali, talvez os ucranianos tenham conseguido atingir a refinaria. Vamos aguardar, de repente a gente tem mais informações mais adiante. Agora aqui a gente tem pelo menos uma imagem, não é uma imagem excelente, que essa aqui é a imagem da explosão que aconteceu numa central elétrica ali na região de Oktyabrinsk, em Rostov, né? Rostov, Oktyabrinsk é essa região aqui. Esse foi o lugar que teria sido atingido aqui pelos mísseis ou drones ucranianos aqui em Rostov, né? Essa aqui é a imagem da subestação elétrica, uma grande subestação elétrica, e aqui mostra a explosão ali nessa subestação, uma imagem tirada pelo pessoal aqui também, muita coisa pegando fogo ali nessa subestação, né? Bom, falando sobre os ataques que aconteceram ontem, a gente tem agora as imagens de satélite da região ali do 23º grau, lá no Oblast de Tver. Então é lá em cima, né? Aqui está a imagem dos resultados. Aqui ó, dá para ver que realmente muita coisa explodiu. Isso daqui era o depósito antes, no dia 16 de novembro de 2022. E aqui agora, depois da explosão, dá para ver aqui realmente um monte de coisa destruída, não sobrou muita coisa. Parece que esse paiol aqui, essa casinha aqui sobrou, olha só. Mas o resto todo parece bastante destruído aqui, né? E aqui a parte sul do complexo também parece um monte de coisa destruída aqui naquela região aqui. Oktyabrinsk em Tver é essa área aqui, né? Lembra que é perto de Toropets. Toropets teve um grande depósito aqui atingido alguns dias atrás, mas anteontem para ontem teve esse outro depósito aqui atingido também. E mais um monte de destruição aqui é o que a gente viu nessas imagens aqui, né? Aqui tem uma contagem aqui do pessoal da Rádio Svoboda, explicando aqui as imagens que tem da região ali e do dano causado. O que está marcado em vermelhinho é o que foi totalmente destruído, o que está em amarelinho é que foi danificado, mas ainda está por ali. E temos esses 2 prédiozinhos aqui, como eu falei. Deixa eu tirar minha cara daqui. Tem 2 prédiozinhos aqui que aparentemente não foram atingidos pelo ataque, né? Mas dá para ver que realmente a destruição foi muito significativa ali. Aqui também, no final, muita coisa destruída por ali, né? E também em Tihoretsk, né, foi a outra base que foi também atacada de anteontem para ontem. A gente já tem aqui a imagem do satélite passando ali. Porém, a gente não consegue ver muita coisa, porque a verdade é que ainda está pegando fogo a base ali. Aqui, ó. Essa foi a imagem do satélite. Então isso aqui era a base normal, né? Dá para ver aqui um monte de locais de munição e coisa e tal. E isso daqui é depois do ataque ucraniano, quando passou o satélite, ainda estava pegando fogo ali a base, ainda tinha coisa explodindo ali na base, mas dá para ver que teve grandes destruições aqui, muita coisa está acontecendo aqui nessa base ali em Tihoretsk. Como você pode ver aqui, tem explicação aqui de onde é que é a área de munição e coisa e tal. Lembrando que, segundo informações dos ucranianos, essa base estava armazenando mísseis da Coreia do Norte ali na região, e na verdade estava recebendo naquele momento um carregamento de mísseis da Coreia do Norte. Então, provavelmente inúmeras vidas ucranianas foram salvas com esse ataque, porque no momento que estavam descarregando os mísseis da Coreia do Norte, os ucranianos foram lá e destruíram a coisa toda. Vai levar um tempo para os russos conseguirem usar essa base de novo, além de terem perdido uma grande quantidade de munição também, né? Lembra? A gente falou a conta do pessoal que 3 meses de produção de cartucho russo foram perdidos no ataque de Toropets, o ataque de alguns dias atrás. Ainda teve esse ataque aqui e lá em Oktyabrinsk, lá em Tver, que foram outros ataques que também destruíram mais uma grande quantidade de munição, né? O ataque de drones no depósito de munição em Toropets, lá no Oblast de Tver, perto da fronteira ucraniana, resultou na detonação de 30 mil toneladas de explosivos, o que significa 750 mil
cápsulas, 750 mil projéteis de artilharia. Né? De acordo com o exército ucraniano, essa munição tinha sido transportada para o depósito pouco antes do ataque e a perda representa 2 a 3 meses de produção de munição da Rússia. Né? Então, ou seja, a Rússia está com um projeto de produção acelerada de cartuchos e coisa e tal, mas agora ficou com 3 meses a menos, voltaram 3 meses no cronograma deles, certamente vão ter dificuldades em breve, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente não tem boas notícias hoje não, né? As linhas de frente não mudaram muita coisa não, continua basicamente a mesma coisa. Aqui os ucranianos repeliram um ataque russo com meia dúzia de BMPs e BTRs, todos destruídos ali. Não fala aqui aonde foi esse ataque, mas está tudo destruído ali. Seja lá onde for, os russos não conseguiram avançar, né? Também teve esse outro ataque aqui próximo de New York, ali na região de Toretsky, em que os russos mandaram o batalhão Somali, né, que são soldados da Somália que estão lutando pela Rússia. E depois de um ataque devastador dos ucranianos, o inimigo acabou sofrendo perdas significativas, um monte de coisa ali, perdeu um monte de blindados ali na região, né? Mas a verdade é que a situação não está tão boa na linha de frente. Vocês vão ver que houve alguns avanços russos de ontem para hoje nos mapas do Polé-Volant, mas o que me preocupa é este ponto aqui, ó. O Igor Girkin traz aqui um comentário de um soldado ucraniano falando aqui, ó, os russos foram capazes de cruzar o rio Kashlagash a oeste de Vuhledar, o que significa que a cidade em breve será capturada. O que ele está falando aqui, né? Aqui nessa região aqui da Ucrânia, Vuhledar é essa cidade, uma cidade muito importante estrategicamente, e os russos tomaram recentemente Prestivka, essa cidade aqui ucraniana, mas eles tomarem Prestivka não tinha muito problema, por quê? Porque Prestivka ainda está abaixo do rio que ele está mencionando ali, né? Esse rio aqui que passa aqui. Só que agora os russos avançaram nessa direção, eles atravessaram o rio. Isso é um problema, porque isso vai comprometer as rotas de abastecimento de Vuhledar. Esse mapa aqui, vocês sabem, ele costuma exagerar os avanços russos, né? Então os russos não avançaram isso tudo aqui, nem avançaram isso tudo aqui em Vodiane. Mas de qualquer forma, avançaram sim nesses dois sentidos e Vuhledar está começando a ficar aqui num caldeirão. Ou seja, é possível que os ucranianos estejam preparando para liberar Vuhledar, para sair de Vuhledar. Aqui, ó, a ideia de manter posições nessas condições não é muito encorajadora, especialmente se nós tomarmos em consideração as tentativas inimigas de desenvolver sucessos na direção da mina de carvão que tem aqui, né, que é esse outro lado de cá. Ó. Ou seja, aqui eles já ultrapassaram desse lado de cá, e do lado de cá também desse jeito, né? Um dia nós teremos que ou sair da cidade ou seremos cercados. Eu espero que os gestores, né, que os comandantes do exército ucraniano sejam guiados não apenas pelos relatórios dos comandantes locais, mas que muitas vezes provêm informações desencontradas, mas também por fontes externas, ou seja, os ucranianos estão preocupados aqui que eles vão ficar cercados ali em Vuhledar no final das contas, né? Realmente muito triste essa situação aqui. A gente sabe que os ucranianos estão com uma estratégia de não manter cidades, não tem importância isso, mas mais uma vez, no final, isso vai ter que ser reconquistado. Tudo isso vai dar trabalho mais adiante, né? Bom, aqui a gente tem algumas imagens aqui do Polé-Volant. Aqui na região de Bakhmut, a gente viu os russos avançando aqui em Klishivka, mas como eu falei para vocês, Klishivka já não fazia mais sentido e Klishivka não é uma cidade estratégica, né? Aliás, eu acho que vale a pena uma informação interessante, né? Muita gente criticava quando eu falava que Bakhmut não era uma cidade estratégica e coisa e tal, que não tinha problema perder Bakhmut. Não, você está falando isso porque você torce pela Ucrânia e coisa e tal. Repara, a gente perdeu Bakhmut, né? Os russos tomaram Bakhmut e não andaram praticamente nada. Agora, o que eu falei de Avdiivka? Eu falei, a Avdiivka é estratégica sim, é importante, será uma pena perder a Avdiivka, né? E de fato, se você olhar no mapa aqui, ó, perdemos a Avdiivka aqui e os russos avançaram pra caramba, que toda essa área aqui, ó, foi avanço depois que os russos tomaram a Avdiivka, né? Os ucranianos estavam aqui, ó. A Avdiivka era ucraniana até bem poucos meses atrás, ó. Tomaram toda essa área aqui e estão ameaçando agora Pokrovsk depois de tomarem a Avdiivka. A Avdiivka era crítica sim, e eu estou dizendo de novo, Vuhledar é crítica sim. Se os ucranianos perderem Vuhledar, os russos vão conseguir avançar muita coisa aqui. Vai fazer diferença no final da guerra? Não, não vai. Olha só, esse daqui, ó, essa área toda aqui, ó, é o Oblast de Donetsk, que
que os russos querem tomar o Oblast de Donetsk. Não vão conseguir, né? Mesmo com todo o avanço deles aqui na área de Avdiivka e coisa e tal, não conseguiram chegar nem na metade da distância até a fronteira de Donetsk aqui. Da mesma forma que não vão conseguir avançar muita coisa também, mas vai ser estratégico, ou seja, ao contrário de Bakhmut, que eles tomaram Bakhmut, mas não conseguem avançar nada aqui, está logo em seguida aqui a linha de frente depois de Bakhmut. Em Avdiivka, no que tomaram Avdiivka, conseguiram avançar muito. Avdiivka era estratégica. Vuhledar também é estratégica. No que acontecer a perda de Vuhledar, se acontecer a perda de Vuhledar, esperem um avanço muito grande dos russos aqui, né? Mas voltando aqui aos mapas do Polé-Volán, aqui também em Toretsk os russos avançaram um pouco. Essa região aqui, de novo, isso aqui não é crítico, isso aqui não é estratégico. Pode ser que os russos tomem Toretsk, seria ruim isso, é lógico que seria ruim. Qualquer cidade ser perdida é ruim. Mas é muito diferente a situação de New York, de Toretsk e a situação de Vuhledar e a situação de Avdiivka, são coisas totalmente diferentes, né? É possível que essa estratégia ucraniana de abandonar Vuhledar seja também por conta dos avanços russos aqui na região de Krasnohorivka em direção a Kurakhove, né? Como a gente explicou, Kurakhove está aqui, eu vou ter que tirar minha cara daqui para vocês verem. Kurakhove é essa cidade aqui, e ela também é uma cidade estratégica. Os russos avançaram mais um tanto aqui. Não que tenham chegado próximo de Kurakhove, né? Eles ainda não conseguiram passar para o Rostri, mas estão avançando nessa região. E se tomarem Kurakhove, aí Vuhledar fica insustentável, porque Kurakhove é o fim do ramal ferroviário que abastece toda essa região aqui, né? Kurakhove também é uma cidade estratégica, tal como Pokrovsk, que está mais acima aqui. Os russos têm avançado menos ultimamente. Essa área grande que foi tomada aqui não é tão importante assim, porque a verdade é que os russos já tinham avançado aqui por cima e já tinham avançado aqui por baixo. Então é natural que os ucranianos abandonassem esse meio aqui. Mas não deixa de ser preocupante este avanço aqui nessa região, mas aqui esse pequeno avanço aqui contornando Rostri, né? Os russos não conseguiram tomar Rostri, mas contornaram, e isso é uma coisa preocupante. Aqui também em Vuhledar, como a gente falou, teve avanço russo aqui ao norte, em Vodiane, e aqui eles ultrapassando o rio aqui em Prestivka. Isso tá tornando Vuhledar um pocket aqui, e isso pode de fato obrigar a Ucrânia a abandonar Vuhledar. Vuhledar é uma cidade estratégica, vai ser uma perda muito grande para a Ucrânia, infelizmente, né? Aqui em Kursk parece que a coisa está parada, nem os russos nem os ucranianos conseguiram avançar de ontem para hoje. A situação está basicamente a mesma que a gente viu nos últimos dias, né? Teve um pequeno avanço russo aqui em direção ao rio Oskil, cada vez mais preocupante esse saliente russo aqui. Aqui também é uma coisa preocupante. Kupiansk é uma cidade estratégica também, né? Aqui em si, chegar a Krylianivka não é uma coisa muito crítica, não. Essa cidade aqui não é crítica, mas está muito perto de Kupiansk. Pode prejudicar o abastecimento de Kupiansk, né? Aqui também em Nevsky, os russos avançaram um pouquinho aqui. Aqui não é o rio Oskil, aqui é o rio Dzherebets, que é um rio depois do Oskil. Então não é tão importante isso daqui, mas mais uma vez é crítico esse avanço russo nessa direção, né? E finalmente a gente tem uma boa notícia aqui em Soledar. Os ucranianos retomaram uma área grande aqui próximo de Soledar, retomaram essa área por aqui, mas a verdade é que não fez grandes diferenças no final das contas, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques a depósitos de munição russos que aconteceram aí nos últimos dias. A gente já falou sobre isso, não vale a pena mencionar mais. Agora, o curioso é essa história aqui, né? O último teste do míssil ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, míssil balístico intercontinental, são os mísseis que, em tese, os russos têm para atingir os Estados Unidos, ou Inglaterra, ou países no Ocidente, ou o Brasil, né? Eles podem atingir o Brasil também com esses mísseis, né? E mais uma falha que aconteceu num teste desses ICBMs. Esses ICBMs são usados para lançar bombas nucleares, mas o que aconteceu aqui? A Rússia, de vez em quando, sempre que a Rússia tá apavorada, tá perdendo a guerra, ela começa com esse negócio de ameaça nuclear, né? Então como é que eles fazem? Não, vou testar os ICBMs, tá vendo que olha só, vou testar os ICBMs para atacar os Estados Unidos. É lógico, eles testam um míssil sem a bomba nuclear, né? Eles não são malucos, né? De novo, eles não vão usar bomba nuclear de forma alguma, mas isso daqui mostra o quão patético que é o exército russo, né? Mesmo os ICBMs não estão funcionando, fizeram um teste, foram fazer o teste e a coisa explodiu aqui, ó.
Esse daqui era o silo de lançamento do ICBM russo, né, que em tese poderia ter uma bomba atômica, não estava com bomba atômica, o que explodiu aqui foi só o combustível do foguete, né? E olha só, o teste deu ruim, não é o primeiro, tá? Mais do que, teve 4, dos 5 últimos testes que eles fizeram, 4 deram errado, só um teve sucesso. E sempre que a Rússia faz esses testes é justamente com essa ideia de mandar um recado, olha só, sou perigoso, hein? Eu tenho dente, hein? E não tem dente não, tá mais banguela do que tudo o Putin, né? Ou seja, uma grande explosão que não apenas mostrou a falha do ICBM russo, como também destruiu um dos silos de lançamento, né? E lembra, esses testes os russos fazem nos melhores foguetes. Na época da União Soviética eles tinham milhares de bombas atômicas em milhares de ICBMs e coisa e tal. Mas manter um ICBM, manter uma bomba nuclear é um negócio caro. A Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil. A Rússia não consegue manter esse arsenal nuclear. É muito caro manter essas coisas. Então, certamente, muito disso está degradado. Que a Rússia ainda tem algumas bombas atômicas? Certamente tem algumas bombas atômicas. Tem bombas atômicas capazes de destruírem os Estados Unidos completamente? Eu não acredito. Podem atingir algumas cidades americanas? Até podem fazer isso. Destruir, causar a hectacombe nuclear completa, duvido muito que eles tenham ainda arsenal para isso. E a prova é isso daqui, ó, mais um míssil ICBM russo que falhou. Nem o míssil está funcionando, imagina a bomba em si, né? Ou seja, no final das contas, isso mostra a tragédia russa, como que toda essa coisa, essa chantagem nuclear, é só isso, é chantagem. Lembra, pensa, o Brasil querendo manter milhares de bombas atômicas, não consegue, cara, você quebra o país. A Rússia está quebrada, não tem dinheiro. Isso aqui é a prova da história toda e é o motivo também pelo qual a Rússia vai perder essa guerra. A Rússia entrou numa guerra que ela não tem como bancar. Se ela tivesse conseguido atacar Kiev em 3 dias, como era o plano original da coisa, talvez ela pudesse ter ganho essa guerra de fato. Uma guerra rápida, não teria problemas. Mas uma guerra prolongada, como está acontecendo agora, mas ela conquistou cidadezinhas, mas vai conquistar Vuhledar, conquistou a Avdiivka, avançou bastante. Conquistou a Avdiivka, avançou bastante. Não chegou nem na metade do que tem que avançar para tomar Donetsk, que seria o básico do básico, né, segundo os objetivos russos, né? Então, nessa guerra prolongada, a Rússia não tem como ganhar. Ela sabe que já perdeu, está procurando uma forma de sair dessa história, né? E olha só como é que é triste isso, né? Isso daqui é um monte de mulheres e mães de soldados russos que foram protestar porque os maridos estavam morrendo na linha de frente, elas não conseguem ver a lógica dessa guerra e foram todas presas, né? Ou seja, mais ou menos o efeito Alexandre de Moraes, né? Se você questionar o ditador, você vai preso porque está atacando a democracia do Putin, né? Tá aí o pessoal, um monte de mulher sendo presa porque foi defender o fim da guerra lá na Rússia. Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.